nunca tive tanta presença do meu pai dentro de casa. Tudo que a gente faz é tudo junto. A gente não tem que dizer que a Adailton quer se desvincular do nosso grupo, porque a gente, na verdade, tá tudo muito, muito bem. O presidente não estava outro deputado lá que tinha assumido. Eu disse, rapaz, deixa eu assumir. Aí ele disse, não, eu vou sair já mesmo, então venha. Na verdade, a gente quer criar essa subcomissão para transformar realmente os jogos eletrônicos, definir os jogos eletrônicos como esporte no país. A gente apoiou o Rogério Carvalho para governador de Sergipe e sempre a gente manteve o voto em Bolsonaro, 22, na política nacional. Nós somos adversários políticos, mas quando a gente fala no quesito Sergipe, a gente quer não tem que estar um pouco junto. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Casa de Sopapo, o seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana, da Sete Comunicação Estratégica, que realiza este podcast. Aliás, a Sete Comunicação é uma empresa de assessoria de imprensa e media training. Quer conhecer, saber mais como o seu cliente se posiciona, como deve se posicionar? Fala com a gente. Quer saber como o seu cliente deve se portar nos ambientes? Fazer sua comunicação verbal e não verbal, dialogar de forma correta, assertiva, conversa com a gente também. E lembrando que nós somos aqui, temos o apoio da Link Rádio Web neste episódio, tá? E estamos recebendo o Ícaro de Valmir, que é deputado federal por Sergipe, já dando as boas-vindas a ele. Ícaro é o deputado mais jovem do Brasil hoje, com 22 anos de idade, é de Itabaiana. Aliás, eu quero até saber depois se Itabaiana teve mais de 3 deputados federais, eu não lembro, só lembro de 2, terceiro você, mas eu quero saber depois daqui a pouco sobre isso, tá? Teve mais 3 já. Teve mais? Então vamos daqui a pouco saber Tiveram isso. 3, na verdade. Foi? Hoje eu sou o quarto. Ah, no seu quarto? Então não sei. Vou saber quem é o quarto que eu não lembrei. Vamos lá. Lembrando que nós estamos aí conectados em todas as redes sociais. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. E tem mais alguma rede social, André? Mas não, né? E TikTok. Tem TikTok, minha gente. Está no TikTok também. Então você já sabe. Teve rede social, tem Casa de Sopapo, @Casa de Sopapo. E a gente começa essa conversa aqui já dando as boas-vindas ao Ícaro de Valmir, que é Ícaro Barbosa, né, de Itabaiana, como eu disse, deputado federal mais jovem de Sergipe, do Brasil, né, deputado por Sergipe. E quero saber um pouquinho mais dessa sua história com a política. Seja muito bem-vindo ao Casa de Sopapo. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, prazer todo meu estar participando aqui desse programa. Minha vida, basicamente, na política, né? Eu, como sou bastante jovem, sempre acompanhei meu pai na política, já que ele teve 5 mandatos de vereador e 2 mandatos de prefeito, né? Sim. E eu sempre fiquei nos bastidores vendo ele, trabalhando, correndo atrás. E sofrendo, né? Porque filho de político sofre, né? É verdade. Sofre com a ausência do pai, sofre com as pancadas que o pai leva, né? É verdade. Que os pais levam. Sempre que acontece uma coisa triste, infelizmente também fica triste. E realmente nunca tive tanta presença do meu pai dentro de casa. Sim. Sempre a gente vê meu pai sempre trabalhando, né? Também o que levou a ele ter o nome que ele tem hoje. Sim, mas, Ícaro, como é que é essa experiência? Você já começa por Brasília, Sim. Né? O que normalmente começa assim, pela vereança. Ali, muitas pessoas dizem que começa vereador, depois um prefeito, um estadual, acontece, depois um federal. Você já foi por cima. E não foi uma decisão tomada, pensada Sim, a tempo. Infelizmente foi uma decisão que a gente precisou tomar no momento da última eleição, né? Sim. Já que o processo que meu pai tinha era conjunto com o de meu irmão, que na verdade era Thalisson, o candidato, meu irmão. E acabou que dentro desse processo eles precisaram sair e daí a gente que entrou a partir do dia 12 de, salvo engano, dia 12 de setembro, que era o último dia de poder transferir o nome do candidato, foi a partir do momento que a gente fez a nossa inscrição para a gente poder entrar e ser realmente o candidato. Vamos contextualizar isso aqui? Ícaro é filho do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, que foi candidato a governador de Sergipe, super votado, do ponto de vista de votos, eleito, Sim. Né? Mas teve os votos nulos por conta de um processo que ele respondia lá atrás, né? Ainda na gestão como prefeito de Itabaiana. E, na verdade, teve o irmão, Thalisson de Valmir, deputado estadual, primeiro, mais votado de Sergipe na eleição 2018, isso. Não é isso? Teve mais de 40 mil votos. Mais de 42 mil votos, né? Mais ou menos isso. Teve o mandato cassado por compra de voto, por abuso do poder econômico. E aí, claro, quando o processo começou a rolar, final da história, os 2 inelegíveis, automaticamente, Ícaro entrou no jogo para
garantir pelo menos o mandato aí de deputado federal. Sim. Porque Thaleson seria o federal e você seria estadual, ou não? Eu não seria seria candidato, nada. eu não fui candidato a nada. Então, Na verdade, Thaleson o estadual da gente, o nosso que a gente era apoiou Marcos, foi Marcos Oliveira. que já teve, inclusive, aqui na Casa do Sopapo. Sim, viu? sim, ele já deu entrevista aqui. Foi. Então, Thaleson não seria candidato a estadual, seria a federal, e Marcos Oliveira a estadual, como se Isso. elegeu, realmente. Sim. E aí, Ícaro entrou para, digamos que, acalmar o processo e garantir pelo menos o mandato aí dos Valmir, dos francisquinhos. Da né? família do Francisquinho, Do né? família Francisquinho. E como é que tem sido essa sua experiência lá em Brasília? A minha experiência em Brasília é muito bacana. É uma experiência que, na verdade, eu nunca tive, né? Eu nunca tinha ido a Brasília. Fui já umas 2 vezes com meu pai antes, mas apenas para conhecer o Congresso, conhecer apenas alguns ministérios quando eu fui acompanhar ele, mas isso de menor idade ainda, né? Aí, a partir do momento que a gente começou, agora como deputado, a gente está aprendendo e convivendo com os outros deputados, convivendo com o pessoal de lá, para a gente poder ver como é que funciona todo o sistema da casa. Não deve ser fácil. O Congresso mudou muito essa estrutura, mas o Congresso é feito por pessoas mais velhas sempre. Sim, não é? sim. Geralmente, por exemplo, os senadores mesmos têm que ter uma idade mínima de 35 anos. Sim. Geralmente, quando se elege senador, geralmente o pessoal já mais de idade mesmo, 40, 50, 60 Não, anos. por acaso tem senador lá de 80, 70 e tantos anos. Tem uma deputada, na verdade, de 87 anos. 87 anos. Então, assim, você e conviver com essas realidades. Sim. Como é que tem sido a aceitação, a receptividade? Rapaz, graças a Deus foi muito tranquilo, foi muito bem recebido por todos. Nenhum, graças a Deus, me recebeu com indiferença, nem nada do tipo por eu ser jovem. Existem também outros deputados jovens também. Sim. Eu sou o mais jovem de todos. Existem outros deputados com 22 anos, igual a mim, que eu fiz 22 agora dia 10 de abril. Mas existem o Lula da Fonte, por exemplo, tem 22, ele é de Pernambuco. Existe o Amon Mandel, que ele, se eu não me engano, tem 4 meses de diferença de mim. Até a Câmara postou que Amon Mandel era o mais novo de todos, só que a gente conseguiu botar lá dizendo nossa data de nascimento para eu ser o mais novo, né? Pelo menos já chego com um título já, né? É mais novo. Mas graças a Deus foi muito bem recebido lá, todo mundo. Tem a bancada TIM. Tem a bancada federal, né? e as discussões na casa. Congresso, a Câmara tem 513 deputados. Sim. Né? Sim, Se você não faz um trabalho diferenciado, você é mais um na casa. Sim, o que é que você tem feito para se destacar? Então, na verdade, a partir do momento que eu consegui entrar nas comissões, que eu estou participando hoje de 4 comissões, que são a de Agricultura, a de Esportes, a de Viação e Transportes e a de Minas e Energia. Certo. Eu, dentro da comissão de esportes, por exemplo, eu já consegui fazer um certo jogo político junto com o presidente e consegui aprovar o requerimento de criação de uma subcomissão, e nessa subcomissão eu irei assumir a presidência, que seria a subcomissão dos jogos eletrônicos. É uma subcomissão especial. Isso, na verdade, dentro de todas as comissões, podem ser abertas até 3 subcomissões. Sim. E aí, dentro disso, eu consegui uma vaga, que seria a criação da subcomissão sobre os jogos eletrônicos. E qual é a importância disso para o país? Na verdade, a gente quer criar essa subcomissão para transformar realmente os jogos eletrônicos, definir os jogos eletrônicos como esporte no país. Porque hoje, os e-esportes não são considerados um esporte, vamos dizer que verdadeiro, entre aspas. Sim. E a gente quer colocar para regulamentar essa profissão. Porque vários jogadores hoje, no mundo todo, hoje não são regulamentados para os brasileiros, mas, por exemplo, na França, nos Estados Unidos, essa profissão já é regulamentada e eles conseguem adquirir muita economia para o país diante disso. Sim. E a gente não quer deixar o Brasil de fora, porque hoje é um mercado que está crescendo muito no país, é um mercado que a economia está crescendo cada vez mais. Existem várias empresas bilionárias que investem nesse mercado e que a gente pode trazer também para o Brasil. Sim. A gente não quer deixar isso de fora porque, diante das vidas das pessoas que vivem disso, a gente quer também trazer economia para o país. E você já pensou no impacto? Você gosta de games, você é jogador de games, inclusive. Aliás, games de estratégia. Sim. Né? Tem alguma relação com a política isso, não? Não. Isso desde pequeno... Não, desde pequeno eu gostei de praticar esses jogos. Eu caracterizo esses jogos como... Você tem que pensar bastante para poder realizar uma certa estratégia. Sim. E disso eu sempre gostei para poder... ali derrubando o adversário. Eu gosto sempre de pensar, a gente esquematizar uma forma de derrubar o adversário. Sim.
e aí daí a gente conseguia agir. Para a política isso funciona de alguma forma? Essa experiência aí da estratégia de pensar, de Na estudar o verdade, a política adversário, precisa, sim, você traz isso para a estudar, política? sim, mas eu não pretendo derrubar ninguém. Eu pretendo, na Não verdade, não se ganha nada se não derrubar ninguém, não. se não der uma pancada no adversário, Não, né? na verdade, eu não pretendo Não se não faz derrubar jogo de 0 a ninguém. 0, né? Mas a gente tem que sempre tentar vencer, né? Tá. Graças a Deus a gente conseguiu ganhar, por exemplo, essa eleição, mas eu não caracterizo derrubando ninguém. Essa subcomissão, do ponto de vista do impacto econômico do Brasil, já pensou nisso? Já foi feito esse cálculo? Então, a gente está conseguindo fazer os Geração de estudos. emprego e renda, cálculo. Isso, a gente está fazendo os estudos e aí a gente vai adentrar cada vez mais dentro desses estudos quando realmente for criada a subcomissão. Na verdade, ela foi criada já foi autorizada e agora a partir dessa semana, na quarta-feira, a gente vai conseguir adentrar todos os integrantes dessa comissão. Eu já conversei com todo o pessoal, irei fazer parte da presidência, iremos escolher um relator, iremos escolher os outros 4 integrantes, porque são 5 membros titulares e 5 membros suplentes dessa comissão. Sim. E aí a gente vai escolher lá no dia quais serão todos os integrantes para a gente poder pensar em conjunto como é que a gente irá tomar as nossas rédeas, né? Tá, e você tem participado de mais 3 comissões. A de agronegócio, Sim, a da que é agricultura, extremamente pecuária. importante, Sim. né? É esse que move o país, né? Eu caracterizo sim. E como é que você é membro titular ou é suplente? Não, na agricultura eu sou suplente. Você é suplente? Sou suplente. Tá, mas tem voz. Com certeza. Todo suplente, na verdade, tem voz em todas as comissões. A gente pode participar da mesma forma, a gente pode pegar relatorias, a gente tem praticamente a mesma voz. Só que, na verdade, se, por exemplo, vamos dizer que eu sou do PL, por exemplo, tem 4 participantes do PL nessa comissão. Sim. Se os 4 estiverem lá na hora, eu não posso votar. Mas se, por exemplo, um deles sair, eu posso entrar no lugar deles e poder votar normal. Mas, por exemplo, se eu chegar e tiver uma relatoria e eu pedir, não, deixa eu participar agora, que eu vou ter minha relatoria aqui para poder ter a votação. Ninguém nunca escutei relatos lá de dizer que um deputado não deixou o outro entrar, sendo que tem uma relatoria, por exemplo. Para fazer, beleza. Vamos voltar para a política? Vamos. Filho de Valmir e Francisquinho deve viver política 25 horas por dia, né? Não são 24, são 25 horas. 28. É pior ainda, um pouquinho. Como é que você lida com isso e como é que você administra essa relação com o seu pai do ponto de vista político? Você segue rigorosamente a orientação do pai ou, de vez em quando, diverge? Não, pai, peraí, eu sou deputado. Como é que funciona isso? Na verdade, tudo que a gente faz é tudo pensado, né? A gente sempre faz de forma conjunta todos os pensamentos da gente. Eu sempre vejo, não, pai, tem essa situação, vamos pensar. Não, faça dessa forma, faça dessa outra forma. Não, eu penso dessa forma. E a gente vai organizando nossos pensamentos para a gente seguir um patamar político correto. A gente tenta sempre seguir uma mesma linha. Vocês conseguem convergir no pensamentos? Isso, a gente sempre consegue, a gente conversa bastante, eu converso com ele o dia todo praticamente. Sim. A gente sempre vai sendo orientado de uma forma ou de outra. Eu digo algo que teve lá em Brasília, ele diz, não, tente dessa forma, às vezes pode ser melhor. Eu também sigo bastante ele porque ele tem muito mais experiência do que eu. Sim. Ele já está há mais de 30 anos na política, eu comecei agora, querendo ou não. Então, eu também tendo sempre a seguir os conselhos do meu pai por ele ter mais experiência também, né? Olhando para você presencialmente, você tem cara de tímido. Mas quando olhamos as suas redes sociais, percebe que tem um menino aí que abraça as pessoas, Sim. meio desajeitado no abraço, mas abraça. Como é que é essa coisa? O Ícaro, que parece tímido, se transforma num processo político? Sim. Ou não? Na verdade, às vezes é como se fosse um super-herói. Eu acabo tirando a capa, ou tirando vestindo a fantasia. Sim. E vestindo a fantasia de Ícaro de Valmir. Mas, na verdade, não sou tímido, eu só... É meu jeito, eu não sei nem explicar. Quando eu digo tímido, que se comparar seu pai, quando a gente fala, olha, muito embora Thaleson também. Thaleson esteve no parlamento e quase não falava. Era muito caladão, né? É o jeito dele também, né? A questão da tribuna, por exemplo, às vezes ele não se adequava bastante. Mas ele falou algumas vezes, sim, na tribuna. Falou algumas vezes, sim. Eu digo, mas não era pessoa de muita conversa, de estar muito exposto. Eu sou mais solto nesse quesito, eu já falei algumas vezes na tribuna também. Conseguiu? Já falei algumas vezes na tribuna. Já assumi até a presidência da Câmara dos Deputados. Cadê a comunicação? Aí, já tá no meu Instagram, tá vendo aí? Tá no meu Instagram. Vamos divulgar mais, isso é interessante. Já assumi até a presidência lá, eu consegui, que na verdade qualquer deputado pode assumir a presidência. Sim. Sendo que nenhum membro da mesa esteja lá e não queira assumir. Sim. O presidente não estava outro deputado lá que tinha assumido, eu disse, rapaz, deixa eu assumir.
Aí ele disse, não, eu vou sair já mesmo, então venha. Aí ele transferiu a presença para mim, eu fiquei por alguns instantes. Aí logo depois a gente encerrou a sessão. Em Brasília, quais são as bandeiras que você tem pensado para, considerando não só Itabaiana, mas Sergipe como um todo? O que é que você tem pensado em termos de defesa de bandeiras? Na verdade, minha principal bandeira é a duplicação da 235. Tá. É minha principal bandeira hoje, e até a gente veio comentando no carro que hoje a gente atrasou, vamos dizer, alguns minutinhos por causa do trânsito. Sim. Desculpa a palavra, mais infernal que está essa 235. A gente fez o pedido ao ministro lá na Comissão de Viação e Transportes, que eu também sou suplente, mas, Sim. por exemplo, eu consigo fazer perguntas, eu consigo fazer tudo. E a gente conseguiu fazer essa pergunta ao ministro sobre a BR-101, que eles estão para terminar, para ter essa conclusão no trecho norte da BR-101, que ele me prometeu que iria ser concluído este ano Sim. ainda. E também a gente fez o pedido e também pergunta ao ministro sobre a relação na 235. Ele disse já que conversou com o governador e ele informou que a parte de Aracaju a Itabaiana seria do governo federal e eles iriam tentar fazer até o final do mandato do ministro. No caso, dentro desses 4 anos, iria ser pelo menos iniciada a obra. Demora, A né? Índia fez, infelizmente é uma obra que vai demorar. Não é uma obra fácil, são vários milhões de reais, Sim. então podendo chegar até bilhões, Aliás, Sergipe, em termos de estrada, é muito mal servido. Né? infelizmente. Se a gente pegar a 101 Principalmente as aí, estaduais, né? exatamente. E as estaduais também, né? Mas se a gente Sim. pega, por exemplo, a 101, né? Sim, Que corta todo o estado, corta. sim. Você chega em Alagoas, é uma pista Já é maravilhosa, diferente, totalmente diferente. Sergipe é muito problemático, Muito precário, muito né, na precário. questão- Não só a questão não só a pavimentação, mas a questão do acostamento, de Sim. toda a estrutura Por da exemplo, estrada. o deputado estadual Marcos Oliveira cobrou bastante a questão do acostamento, porque as estaduais o governo estava fazendo com um paralelepípedo nas laterais. Isso acabava influenciando muito na pista, porque se caso alguém precisasse do acostamento, não teria condições. Sim. Isso iria impedir, por exemplo, a pessoa de moto mesmo, Deus o livre guarde, chegar 2 carros de frente, ele não tem o que fazer, vai ter que se jogar. Sim, Ou, infelizmente, vai falecer. sim. E E- quando tem um poste, Eu tenho alguma tem coisa para que impedir impede. ele para poder usar o acostamento. Então, isso aí é horrível para Não só ele, mas o como pessoal. transeunte também, né? O pedestre que tem Isso. ali que Isso, geralmente pedestre circula também. pela BR, Com muitas vezes a certeza. pé. Muitas vezes o pessoal também de bicicleta, hoje você vê muito Sim. pessoal na bicicleta pelas BRs. Isso impede tudo. O pessoal de bicicleta também vai ter que andar em cima do meio-fio. Recentemente teve um caso em Itaporanga agora, de um Foi atropelado, não ciclista foi? atropelado e morreu na hora, né? Infelizmente. É. E infelizmente é isso que vai acontecer até eles tirarem esses paralelepípedos, né? E conseguirem abrir mais a questão da via. Ícaro, quando você vê você chegar aqui para Itabaiana, que é a sua terra natal, e é onde eu sempre brinco, Itabaiana não é um município, é Marte, é um planeta. É tudo muito diferente em Itabaiana. A política de Itabaiana é muito mais enérgica, muito mais enérgico. O pessoal gosta de política lá. Eu ia dizer pequena, no ponto de vista da brigaiada, né? Mas não, é diferenciada. Sim. Como é que você vive isso e como é que você traz isso para sua vida? E aí temos claramente grupos históricos. Sim. Adversários, né? Os bispos de Lima, através de Luciano, Sim. e os Teles de Mendonça, através da deputada Maria, da família Teles de Mendonça, de forma geral. E hoje tem o grupo de Valmir Francisquinho, que é adversário dos dois também, está ali na terceira posição ali. Terceira posição no sentido de chegar depois, né? Sim. Mas fazendo diferença nessa postura de adversário. Meu pai pediu uma oportunidade, né? O povo de Itabaiana deu a oportunidade a ele mostrou o que ele sabe fazer, que é trabalhar. A partir do momento que ele trabalhou, durante os primeiros 4 anos de mandato dele de prefeito, o povo de Itabaiana gostou. E daí conseguiram reeleger ele com quase o dobro de votos da primeira eleição. Então significa que o povo gostou realmente do trabalho dele e ele conseguiu até eleger o sucessor dele, que hoje é Adailton. Sim. Então significa que o povo de Itabaiana realmente aderiu a esse formato de política de Valmir Francisquinho, que é de trabalhar, que é estar no pé da obra, que é fazer as coisas andarem dentro de Itabaiana. Sim. Que não acontecia isso nos tempos anteriores, né? Sim, sim.
A propósito, a Dailton, como prefeito, agora fez algumas mudanças no secretariado Sim, tô e fazendo tem a reforma algumas administrativa, figuras né? que sempre estiveram com seu pai. Tipo o Sim, Júnior, que é, aliás, um super talento da comunicação, sim, né? Júnior Carvalho. É um menino também como você, mas muito talentoso. Verdade, Júnior. Essas mudanças que foram feitas foram estratégicas pensando em 2026? Sim, nós estamos todos com... 24, melhor dizendo. Perdão, 24. Tudo que nós fazemos é junto com o nosso grupo. Tudo que é feito no mandato da Dailton, por exemplo, é tudo feito em grupo. Então, tudo que a gente tá fazendo é tudo pensado, sim. Quando a gente ouve algumas falas do prefeito Adailton, né, tem-se a sensação de que ele quer meio que se desvencilhar do que ter vida própria, politicamente falando. Sim. Quer fazer a gestão dele sem a interferência dos Valmir de Francisquinho, dos francisquinhos. Hum. Isso é real ou é apenas uma impressão? Não, é impressão. Na verdade, tudo que a gente faz é tudo junto. A gente não tem que dizer que a Dailton quer se desvincular do nosso grupo, porque a gente, na verdade, tá tudo muito, muito bem. A gente sempre conversa, a gente quer ou não, somos praticamente vizinhos, que a Dailton mora praticamente no fundo da minha casa. E a gente sempre conversa, nunca vi algo que a Dailton queira se desvincular ou algo do tipo do nosso grupo. Porque a gente sempre se deu bem, a gente nunca teve adversa política nem nada, então não caracterizo isso como verdade. Sim. Na Câmara Federal, vocês têm aí mais 7 colegas por Sergipe. Sim. Como é que é não só a relação, mas como é que vocês têm tentado, junto ao coordenador da bancada, Alessandro Vieira, trazer benefícios, trazer investimentos para o Estado? Então, na verdade, só teve até hoje, o Alessandro só marcou uma reunião da bancada federal. Então, foi aquela lá do início? Foi aquela lá do início, até hoje só teve essa reunião. A gente está esperando ele marcar outra reunião para a gente poder debater mais assuntos, até porque, como eu falei antes da gente iniciar, não temos recursos federais ainda para a gente poder destinar. Porque então, não existe orçamento aprovado ainda para 2023. O orçamento não saiu ainda, na verdade, né? O governo federal ainda está pagando a questão de 2022 e não saiu o orçamento de 2023 ainda para a gente poder destinar, por exemplo. Eu não destinei nenhuma emenda porque eu não tenho nenhuma emenda para destinar ainda. Porque não tem verba prevista. Não tem verba prevista para a gente poder destinar. O governo federal acabou criando 17 novos ministérios. Eu caracterizo isso como um grande gasto para o governo federal, infelizmente. O inchaço das máquinas públicas é um problema sempre, né? É um problema sempre, né? Acaba que o governo gastando demais, acaba que tem que arrecadar mais, né? Sim. A partir do momento que ele gasta, ele tem que arrecadar de algum lado. E aí a carga tributária aumenta. Sofre um impacto enorme. E o gerador de emprego paga muito mais alto. Acaba que às vezes o gerador de emprego tem que demitir. Sim. Que isso aí infelizmente, a pior coisa que pode existir dentro do mercado. Verdade. Que a partir do momento, por exemplo, estou vendo aqui 3 pessoas trabalhando aqui. Se infelizmente um deles tiver que sair, por exemplo, isso aqui é horrível não só para a vida deles, que já está perdendo emprego, mas também para o mercado. Eu sempre comento isso. Eu brinco que eu sou dona da minha bodega. Né? E você paga um funcionário seletista, você paga, na verdade, quase 2 funcionários seletistas. Porque você tem que pagar todos os direitos dele, né? Então, os encargos do dia mensais. Né? Então, assim, é um funcionário que recebe um salário que é pequeno, convenhamos, infelizmente, mas torna-se pequeno porque você não tem margem para pagar melhor, porque você tem que pagar toda uma carga tributária que lhe é atribuída. Verdade. Então, isso é muito sério. E existem mecanismos, existe forma de pensar isso, de mudar isso? Na verdade, está fazendo hoje uma reforma tributária, não sobre a questão dos trabalhistas, mas está hoje rolando 3 PECs para a reforma tributária lá dentro da Câmara, estão sendo discutidas ainda, nada de questão de aprovada, mas até hoje são a PEC 110 e a PEC 45 que estão sendo mais discutidas. Sim. A PEC 46 está sendo menos discutida, o pessoal está acabando deixando um pouco mais de lado e discutindo mais as outras 2. Machado, ex-deputado federal Zé Carlos Machado, você deve conhecer muito, né? Que fez história na Câmara Federal, em Sergipe, enfim, muito inteligente, verdade. Ele sempre dizia que no Congresso você discute, não chega em lugar nenhum. Não chega em lugar nenhum. E aí ele trazia sempre as histórias das reformas. Faz-se projetos de reformas tributária, enfim, administrativa, e discute-se muito, mas na hora de aprovar, aprova-se minimamente. É o que pode estar acontecendo. Na verdade, existem grupos de trabalho, existem várias pessoas existem muitos interesses, né? Sim. As aprovações são as discussões giram em torno dos interesses do mercado, financiado, entre aspas, né? Motivado porque a gente está ali dentro. Com certeza. Muitos ali do mercado acabam entrando ali dentro e, querendo ou não, mexendo um pouco com esse jogo, né?
Como se muda isso? Como se muda? Começar a pensar em eleger pessoas, cidadãos, sim. representantes que têm um compromisso diferenciado com a Com sociedade? certeza. Por exemplo, eu não tenho um vínculo nenhum com algo que mude o meu pensamento, por exemplo. Eu já tenho meu pensamento que a gente deve realizar uma reforma tributária para ajudar, entre aspas, o pobre. A gente tem que fazer algo que ajude a pessoa que necessita dessa ajuda. Então, por exemplo, tem a reforma, salvo engano, deve ser a 45, que ela leva a questão do cashback, que o pessoal chama. Esse cashback, na verdade, seria que o rico paga mais e o pobre paga menos. Sim. E aí, dentro desse quesito, se for no supermercado, por exemplo, o rico pagando R$900, beleza, ele pagou os 900. Mas se o pobre for lá, ele vai pagar menos do que o rico. Ele vai pagar os R$900, mas depois ele vai ter esse retorno. E depois ele vai poder investir esse dinheiro do retorno para poder comprar no próximo mês mais barato. Então, isso seria uma reforma beleza, uma reforma legal. Mas aí, como é que a gente vai fazer isso? É isso que o pessoal está estudando. É isso que o pessoal está pensando. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? É difícil isso quebrar é complexo. quebrar uma história, porque eles estão ali há quantos anos fazendo a mesma coisa, dominando o mercado político, dominando o mercado econômico, porque as bancadas ali não brincam. Sim. Né? A bancada do agronegócio, por exemplo, pesadíssima, cheia de compromissos. Com certeza. E, cara, não é uma bancada que hoje movimenta muita economia do nosso país, né? Movimenta e tem muita voz nesse quesito. Eu participo, por exemplo, da Frente Parlamentar da Agropecuária. Sim. Nessa Frente Parlamentar, eles também discutem, sempre, todas as semanas que a gente vai lá, geralmente tem uma reunião, almoço, e aí eles discutem sobre a questão, geralmente, da reforma tributária, que é hoje, que eu acredito que seja o marco que vai ter nesse ano. Rediscutir a forma de financiamento das campanhas é também uma maneira de mudar um pouco esse cenário? Sim, é uma forma também de mudar, porque isso acaba também inflando menos a questão do governo, né? Você tira um pouco essa questão do governo gastar com essa questão política, né? O governo não, a sociedade, né? A sociedade, perdão, Porque o governo não gasta com nada, verdade. Né? O governo me deu uma bolsa, a família deu nada. Quem deu fui eu, você e você. Todo mundo tá gastando, comprando uma caneta, tá pagando tributo. Exatamente. Então, somos nós quem financiamos tudo isso. Inclusive as campanhas. O que é... Aí alguém diz, não, mas a campanha privada vai haver um desequilíbrio. Mas já há desequilíbrio na pública também. Altamente, porque quem recebe público também recebe privado. Recebe privado, né? E às vezes sonega parte do privado. Infelizmente pode acontecer isso, né? E realmente os indícios dizem que acontece, né? Ícaro fala assim, dizem que acontece, né? Eu nunca vi com meus próprios olhos, então diz não posso dizer. Tá bom. Até onde Valmir influencia no seu mandato, influencia no sentido de dizer assim, Ícaro, vai por aqui, segue por aqui, colunha-se com bancada X, Y, Z. Como é que funciona isso? Na verdade, como eu falei, a gente sempre conversa. Então, assim, tudo que eu falo, pai, hoje tem uma reunião na comissão de esportes. Dessa forma, vai ter a questão, por exemplo, da subcomissão, que eu tive a iniciativa de fazer o requerimento para a criação da subcomissão. Ele falou, bacana, gostei, boa ideia, siga em frente, siga seu pensamento. Ele não questionou, ele viu que realmente era uma coisa boa, então a gente está seguindo junto nesse pensamento. Mas tem o conselho de pai? Tem o conselho de pai. Qual sempre, é o conselho de pai? Ele siga sempre com os pés no chão, não queira passar a carroça na frente dos bois, realmente ele às vezes diz esse ditado. Então, ele sempre com os pés no chão, eu vou sempre estar com o nosso pensamento seguindo junto. Que é mais ou menos isso que a gente pensa, né? A gente sempre tem esse pé no chão para a gente poder seguir em frente. Ícaro, e você tem projetos local para Itabaiana para 2024, 2026 ou mantém-se o que está colocado aí de Valmir voltar à política partidária, mandatária, especificamente para 2024, no lugar de Adailton ou não? Então, provavelmente pode ser que meu pai seja o candidato, pode ser também que Adailton seja o candidato. Nosso grupo está pensando sobre isso, em qual candidato seria. Eu, particularmente, eu acho que eu não serei o candidato a prefeito, por exemplo. Sim. E será... Você gostaria de ser? Quem sabe um dia. Mas não agora? Não, agora creio eu que não. Agora eu acho que não será o momento preciso para ser candidato a prefeito de Itabaiana. Mas pode ser que seja meu pai, pode ser que seja Adailton, pode ser que seja Thaleson, quem sabe? Nosso grupo está pensando ainda, né?
Só uma curiosidade, na eleição passada você esteve com o presidente Bolsonaro, com o candidato, Sim. então, presidente e candidato Sim. Jair Bolsonaro. E em Sergipe esteve com Rogério Carvalho, Sim. né? Partidos Sim. altamente antagônicos. Foi. Como é que foi essa mistura aí? Na verdade, diante da política estadual, a gente teve que fazer esse movimento político de ter, junto com o Rogério Carvalho, foi o nosso compromisso no segundo turno, a gente apoiou o Rogério Carvalho para governador de Sergipe, e sempre a gente manteve o voto em Bolsonaro, 22, na política nacional. A gente nunca mudou, até esses dias o Bolsonaro voltou para o país, eu fui recepcionar o Bolsonaro, a gente até tirou uma foto ainda, a gente postou a foto e tudo mais. A gente tem nosso pensamento político que foi, na verdade, a parte estadual, que foi o compromisso em apoiar Rogério para governador. E a relação hoje, seu pai e Rogério claramente estão, não diria rompidos, porque não houve casamento, não houve aliança formal, mas estão um pouco afetados um com o outro. Na verdade, um compromisso com meu pai, de meu pai com o Rogério, seria de apoiá-lo diante do segundo turno das eleições de 2022. Sim. O compromisso que eles tiveram foi esse. A partir Encerrou, de que acabou. encerrou, acabou. Pode ser que haja algum pensamento mais à frente, mas até agora não. Tá. Nosso pensamento seria o compromisso da gente foi esse, a gente cumpriu nosso compromisso, beleza, a gente encerrou nosso compromisso. Então agora nós vamos pro próximo passo. Você é adversário do governador Mitidieri, Fábio Mitidieri, em Sergipe. E como é que é essa relação do ponto de vista da administração, digamos assim? Né? Você, como deputado, precisa investir em Sergipe, através de emendas, através de ações outras. Como é que tem sido isso? Em algum momento vocês conseguem dialogar? Sim, na verdade, nós somos adversários políticos, mas quando a gente fala no quesito Sergipe, a gente quer não tem que estar um pouco junto, que não seria a relação. Quando for para melhorar, a gente está junto. Agora, quando for em questão política, aí sim a gente teria separado. Por exemplo, se chegar algum dia de tiver algum evento e eu tiver que estar ao lado de Fábio, beleza, vou estar ao lado do Fábio para beneficiar Sergipe, e não em questões políticas. Não em questões políticas. Sempre que for para trazer uma emenda para Sergipe, que for para trazer um benefício para Sergipe, eu vou trazer para Sergipe porque é o que a gente foi votado, né? Sim. A gente foi votado para trazer benefícios. Sim. Sergipe teve, eu só lembrava de 2, você falou que são 3, você lembrou 4. 3 com você. Sim, teve Euclides Paz Mendonça. Euclides Paz Mendonça. 66, se eu não me engano, 64. José Teles de Mendonça. E Cunha, como é que é o nome dele? Teve Gia, popular Gia também. Né? Gia. Que eu esqueci o nome dele, mas é Gia, o popular Gia. Mas teve mais um itabaianense. Foi? Eu me esqueci agora o nome dele. Então você tem referências aí fortes da política na Câmara Federal. Sim. O que você pode trazer de diferente para continuar honrando essas figuras aí que vieram antes de você? Eu agradeço. Itabaiana hoje tem o pensamento de itabaianense, é aquele povo trabalhador. E barrista, né? 100% barrista. Sempre barristas. Então, o nosso diferencial seria realmente o trabalho. Não digo que eles não trabalharam, que realmente eles trabalharam. Sim. Mas o nosso diferencial seria essa forma de Valmir Francisquinho fazer política. Essa forma diferente, de estar no meio do povo. É muito mais aberta, muito mais livre hoje, muito mais livre. A gente está no meio do povo, a gente brinca, a gente ri do mesmo jeito. Então, essa forma de fazer política, essa forma de trazer realmente o recurso, da gente correr atrás do recurso, a gente corre atrás de ministério, vai atrás de alguma coisa, para a gente trazer recurso para Itabaiana, não só para Itabaiana, como também para a região, também para Sergipe. A gente quer trazer recurso. Minha intuição é trazer benefício à população. E Caro de Valmir, muito obrigada pela sua participação aqui no Casa do Seu Papo. Foi um prazer recebê-lo aqui. E a casa está de portas abertas quando quiser voltar. Eu que agradeço. Tá bom, falta seu pai vir aqui, viu? Vem aqui? Falta vir. Não, já marcou, desmarcou. Ixi, minha nossa. É que a agenda do homem é meio complicado. Não, mas você ajuda a agenda do homem lá. Ajuda. Ajuda, por favor. Não diga que eu não dou seu papo. Só papo, sem papo. Tá certo. Então, agradecer mais uma vez, colocar aqui à sua disposição e estamos finalizando essa conversa por hoje. Eu que agradeço. Sempre estarei à disposição para tirar qualquer dúvida. A gente sempre vai estar aqui à sua disposição. Pode mandar mensagem, pode ligar. Sempre que eu estiver à disposição, irei atender com o maior gosto. E sim, sempre que quiser, a gente vem para cá com todo amor e todo carinho. Obrigada. A você que nos acompanha até aqui, muito obrigada. Essa é a Casa do Seu Papo, a realização da 7 Comunicação Estratégica, sua empresa de assessoria de comunicação, com o apoio da Link Rádio Web. Não esqueça que toda quinta-feira temos um episódio novo
e aí sempre com uma figura do mundo político, não só político partidário, mas político de forma geral, né? Aliás, como a gente sempre diz, viver é um ato político. A Casa do Seu Papo está em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, e no TikTok e no YouTube. Então, @Casa do Seu Papo, você nos acha em todos os cantos. E outra coisa, aproveita lá, baixa o Spotify, acompanha a Casa do Seu Papo e aciona o sininho para ser notificado quando tiver episódio novo no ar. Grande beijo, tchau!